Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui com esse alface para me mostrar para vocês como que eu fiz da outra vez, tá? Então, eu dei uma adiantada aqui, porque senão ia ficar muito longo. E aí, o que que acontece? Quando eu comecei a pintar esse alface, eu comecei por essa folhinha aqui de baixo. Então, eu comecei observando a referência por onde eu iria começar. E aqui tem vários tons de verdes. Algumas áreas eu uso eles todos, outras não. Então, ó, a gente começa por esse daqui e vai vindo. Essa daqui é uma folha dobrada, essa é outra, e essa daqui, ela está por dentro do alface. Então, o que que acontece? Eu comecei pintando por aqui, para ficar mais fácil, para poder ver essas dobras. A folha, ela é cheia de dobras, de curvinhas, então a gente tem que colocar sombra e luz. O que que acontece? Eu venho cobrindo tudo, por exemplo, aqui eu trabalhei com o verde oliva, trabalhei com um pouco de verde musgo, e dependendo se eu precisar dar mais profundidade, eu venho com o verde pântano também, tá? Então, aqui a gente trabalhou com, ó, vou colocar o verde pântano aqui. A gente trabalhou com verde abacate, o verde kiwi, o verde folha, trabalhamos com oliva também. Então, algumas áreas, essas áreas aqui, na verdade, tem uma profundidade, ela tem uma curvinha, a gente vem trabalhar com oliva. Outras a gente vem trabalhar com verde abacate e o verde kiwi, que é o mais clarinho. E quando a gente precisa trabalhar áreas de luz, aonde vai como se estivesse batendo a luz nele, aí a gente já vem trabalhando com erva doce, tá? Então, eu deixei aqui, ó, duas folhas. Essa aqui é uma, que vem aqui, ó. Essa aqui é uma folha e essa aqui é outra folha. Essa folha aqui tá na parte de trás. Então, eu vou começar por ela e eu vou deixar essa aqui por último pra gente fazer, tá? Então, vamos começar aqui com o verde abacate, tá? Essa área de cima, por enquanto, eu não vou trabalhar com o verde pântano. Então, eu vou fechar ele aqui e deixar aqui no canto. Então, vamos lá. Eu vou ver se eu pego um jeito aqui para que vocês possam enxergar direitinho o que eu tô fazendo. Olha, eu vou começar com o verde abacate. Eu sempre tiro o excesso de tinta do pincel, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir com um pincel pequeno. Não adianta vir com um pincel grande. Tem que ser um pincelzinho pequenininho para poder fazer esse trabalho. Essas risquinhas aqui é o vinco da folha, né? Tem aquela marcação da folhinha. Então, ó, vamos ver se vocês estão vendo. Que eu cobri com verde abacate. E aí, eu já venho com o verde oliva aqui. Ó. Vocês, eu acho que vocês já viram, para fazer as folhagens, geralmente a gente faz essa marcação de sombra aqui, né? Ó, aqui tem outra. Eu posso vir com o verde oliva e depois vim trabalhando aqui também com o outro verde. Esse aqui, essa parte aqui de cima, eu já vou pegar o verde kiwi, ó. Ó, só um pedacinho. É importante trabalhar com um pincel pequenininho. É um trabalho de paciência que vocês têm que ter. Ó, aqui, ó, verde abacate. Porque senão, se pegar e pintar tudo de uma vez, a gente não consegue esse efeito da folha. Ó. Eu tenho que tomar cuidado para não pôr a mão na frente para vocês verem. Eu tiro o excesso de tinta, tá? Limpa um paninho, é sempre importante ter o paninho do lado. E agora eu venho com esse
verde kiwi aqui. Ó, o oliva eu puxei pra baixo, ó, aqui. Pegar o verde abacate, eu peguei e puxei ele aqui pra baixo. Ó, e vou mesclando aqui. A folha do alface, ele não é uma folha difícil de fazer, você só tem que tomar cuidado com a área de dobra, que ele vai ter as dobrinhas dele, para dar aquele movimento, e vir fazendo ele com calma, pra gente não perder algumas áreas. Então, é muita sombra e luz, entendeu? Aqui, ó, já vai vindo a folhagem. Aqui eu vou dar uma clareadinha, um pouco mais aqui. Ó, essa aqui já vem com verde abacate. E aqui eu esqueci de colocar o verde oliva, então eu venho com o verde oliva aqui, ó. A referência de vocês vai estar toda marcadinha, igual a minha aqui. Aqui também. Ó, aqui tem uma marcação aqui, ó, esse risquinho aqui. E a gente vem com o verde abacate aqui, ó. Vem cobrindo tudo. E depois a gente vem com o verde kiwi aqui, ó. Ó, e aqui eu não vou pôr o oliva, tá? Eu já venho com esse verde mais claro aqui. Aí, aqui, eu já venho com um pouquinho de verde oliva nessa área aqui. Bom, aqui a gente vem com o verde kiwi, né? Passando nessa área. Cobrindo aqui. Aí eu venho com um pouquinho de verde oliva e passo aqui também, ó. E venho espalhando, tá? Aqui. Cobrir um pouquinho mais. E é importante que vocês sempre cubra bem o tecido, tá? Pegar aqui, ó. A gente vai mesclando ele. Aqui eu também venho com verde oliva. E o verde abacate aqui. Aqui nessa área, nessa marcação aqui, eu venho com um pouquinho mais de verde oliva aqui, para dar uma profundidade nessa área. Ó. Eu venho mesclando os dois aqui no próprio tecido. Aqui eu vou dar uma clareada, ó. Eu pego o verde abacate com o verde kiwi e misturo aqui, ó. Ó, na pontinha. Aí venho já com o verde abacate aqui. Aqui eu vou pegar um pouquinho de erva doce e vou vir aqui, ó, nessa ponta aqui, ó. E venho espalhando, tá? Dá uma espalhadinha. Olha, essa área aqui, eu vou pegar um pouco de verde kiwi com
o erva doce e vou vir aqui, ó, nessa área. Ó. Vem com um pouquinho mais de verde abacate e o verde oliva e dá mais essa mescladinha aqui. Então, o que que acontece? A gente vai fazer isso em toda essa área. Aqui, a gente vai fazendo, por exemplo, essa parte aqui tem a folha de baixo, né? Essa folha principal aqui. Então, o que que acontece? Eu vou cobrir tudo, e aí eu venho pra gente dar o acabamento nessa folha, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, sempre assim, ó. Verde oliva e verde abacate nessas áreas. Ó, aqui, essa parte aqui é como aquela marcação que tem essas folhas. Que tem a folha como se fosse... Gente, eu esqueci o nome. Então, eu vou cobrir tudo e depois eu vou vir mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Bom, gente, eu dei uma adiantada aqui em algumas áreas e eu só trabalhei com o verde abacate e o verde kiwi, tá? Então, voltando aqui, ó. Ele começa a secar, aí ele começa a ficar opaco. Aí a gente vem e dá uma reforçada, ó. A gente pega bem pouquinha tinta, só na pontinha do pincel. E vem espalhando aqui, ó. Sem perder o que a gente fez no fundo, tá? Em algumas áreas aqui, a gente acaba perdendo, aí a gente tem que dar aquela reforçada, senão o acabamento não fica legal. Então, foram essas cores que eu trabalhei. Aqui eu venho, reforço um pouco mais aqui. O verde oliva, ele dá, ele fica um pouco opaco, então a gente vem, dá uma segunda mão, cobre um pouquinho mais. Mas a gente sempre vai fazendo esse trabalho. Ó, aqui. Vocês viram que eu deixei essa área aqui sem pintar. Esses risquinhos aqui que faz o vinco da folhagem, a gente vem com ele mais claro, tá? Esse aqui é um acabamento que a gente já vai fazendo aqui. Essa é a folha de cima. Se vocês acharem melhor, vocês podem começar por essa área aqui de cima. Eu comecei por baixo, porque para mim facilitava. Mas vocês sempre façam por onde vocês acharem mais fácil. Bom, aqui eu vou vir com um pouquinho mais aqui o kiwi, né? Aqui nessa ponta aqui, ó. Uma reforçada. Eu tenho que ficar de olho ali no monitor para ver se eu não tô com a mão na frente. Aí eu venho e reforço aqui um pouquinho mais claro, ó. Ó, agora aqui eu já venho com o verde kiwi aqui, ó. A gente vai cobrindo. Não é um trabalho difícil, só é um trabalho de paciência. É isso que vocês têm que ter muita paciência na hora de fazer isso aqui. Aqui eu pego um pouquinho de verde oliva. E essa parte aqui, ela já tá seca. Mas eu consigo espalhar só com um pouquinho de tinta na cerda do pincel. Aqui, tem um risquinho aqui, eu tenho que fazer. Que a gente consegue, quando a gente faz isso, a gente consegue dar aquela textura na folhagem. Igual eu fiz na área de baixo. Aqui, ó, essa parte do meio aqui, eu vou vir com um pouquinho de verde abacate aqui, ó. E vem com um pouquinho de oliva também.
Ó, aqui eu vou clarear um pouco mais a ponta. Eu peguei um pouquinho de verde oliva aqui e tô mesclando aqui, ó, passando os dois juntos. Aqui, ó, verde kiwi. Por enquanto, essas três cores, tá? Isso aqui é só, é como se a gente estivesse trabalhando só o fundo, tá? Os detalhes vêm depois. Agora, deixa eu pôr um pouquinho mais de tinta na tampinha. Aqui, gente, essa área aqui, eu vou trabalhar um pouquinho mais com verde oliva, tá? Então, a minha base aqui vai ser o verde oliva, ó. Aqui, ó, agora vem cobrindo aqui. Aí, eu venho com um pouco mais de verde oliva aqui. Então, essa é uma área que eu vou escurecer um pouco mais aqui, tá? Eu preciso ter um pouco mais de profundidade aqui, então, vou escurecer um pouquinho mais. Essa parte aqui, a gente vem com verde abacate e o verde kiwi aqui. Aí, agora aqui eu já venho com verde oliva. O que que acontece? Ó, eu vou mesclar os dois aqui. Ó. Eu pego um pouquinho mais de verde kiwi aqui, pra me mesclar aqui, pra ter aquela sensação da dobrinha, entendeu? Aqui já vem com verde oliva puro aqui. Que tá o verde oliva puro. E os dois tem que mesclar aqui. Ó, pego um pouquinho mais de kiwi, que é pra ajudar a dar aquela mesclada, ó. Agora, aqui, a mesma coisa. Ó. E aí, fica o vinco aqui que vocês têm que deixar, tá? Gente, eu vou colocando tinta sem dó. Porque a gente precisa cobrir bem a trama do tecido. Ó, agora já vem com verde abacate aqui. E vou mesclando todos eles, porque as tintas precisam se encontrar, elas precisam se misturar aqui. Aqui, a mesma coisa, só que eu vou deixar marcadinho aqui. Que vem com um pouquinho de verde oliva e o restante verde abacate aqui. Misturando os dois aqui. E o kiwi aqui na pontinha. Vocês devem estar se perguntando, e as outras tintas? Eu vou vir com elas depois pra gente, na hora que a gente for vir fazendo os detalhes, aí eu venho com elas. Tá? Foi só pra mostrar pra vocês os tons de verde que eu tô usando. Ó, mas a base é verde abacate, verde kiwi e o verde oliva. As outras são pro acabamento, ó. E agora aqui, vocês tomem cuidado que essa aqui é uma outra folha, tá? Aí eu venho com o verde kiwi aqui. Aqui, ó, venho com verde abacate nessa pontinha aqui também. E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Trabalhar com o verde kiwi. Aqui tem essa marcação e eu venho com o verde abacate. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de
verde que oliva aqui. Aqui, ó, ele tá secando, ó, ele vai aparecendo a fibra do tecido. Então, a gente vem e cobre um pouco mais. O tecido, ele vai puxando a tinta, então a gente tem que vir pra fazer esse acabamento aqui. Senão não fica legal, tá? Ó, eu tô reforçando aqui, ó, mais um pouquinho. Vou limpar bem o pincel. E vou continuar reforçando essa área aqui. Aqui, ó, eu vou vir com um pouquinho de verde abacate. E eu acabei pegando o outro verde que vem aqui, ó. Retoca aqui. Eu só tô fazendo retocar essas áreas, tá? Então, aqui a gente tá com o fundo pronto. E eu vou separar as outras tintas pra gente começar a fazer os detalhes dessa folha. Ah, tá. Eu tava esquecendo de uma coisa, gente. Aqui, ó, pegar um lápis aqui pra vocês verem. Essa aqui é a folha de cima, é a folha principal, tá? Ó, aqui. Então, essa parte aqui, essa folhagem aqui ainda continua. Por isso que a gente também tem que prestar bem atenção no que, como que a gente tá fazendo. Ó, aqui eu venho com verde oliva. Ó, a folha, então, ela vai vir até aqui embaixo. Que a gente precisa estar sempre com a referência, ó. Aqui. Não é a folha de cima, não. Isso aqui ainda é a continuação da folha de baixo. Eu já ia me perdendo aqui. Quando a gente faz um trabalho desse com muita calma, a gente consegue fazer, tá? Vocês não podem falar, eu não vou conseguir fazer. Consegue sim, gente. É um trabalho de paciência, observando sempre a referência de vocês. Se vocês não entenderam, vocês voltam o vídeo, assiste o vídeo quantas vezes forem necessário. O vídeo fica salvo aqui no canal. Então, sempre que vocês precisarem, vai estar lá. Vocês vai, volta, não tem problema. Quem puder, quem quiser, pode baixar o vídeo aí também. Não sei se o YouTube tá cobrando para isso, mas vocês podem salvar. Tem playlist lá que vocês podem salvar, tá? Então, não deixe de fazer. Porque acho que não vai conseguir. Consegue sim, gente. Todo mundo consegue fazer. Eu tenho as minhas limitações aqui. Às vezes eu vou e me desafio que nem... Nunca tinha pensado em pintar um alface. Quando eu decidi pintar, eu falei, ah, não vou conseguir. Eu achei que não ia conseguir, mas a gente consegue. Se vocês estão cansadas, vocês param um pouco, descansam um pouco. Eu sei que tem muita gente que tem que fazer outras coisas também, então vai fazer outras coisas, depois volta de novo, vai fazendo com calma. Não importa quantos dias vocês vão demorar para fazer, mas o importante é fazer, tá? Ó, aqui, ó, eu peguei e puxei um pouquinho mais aqui do verde kiwi. Viu? Essa aqui é a continuação da outra folha. E essa é a folha de cima, tá? Então, eu vou separar as outras tintas pra gente dar o acabamento nessa folha de cima para depois vir fazer essa de baixo. Bom, voltando aqui, eu trouxe todos os tons de verde. E agora, o que que a gente vai trabalhar? A gente cobriu tudo. A gente vai trabalhar agora, vou puxar esses aqui, com as cores mais claras, tá? A gente vai trabalhar com o verde kiwi e o erva doce. Então, a gente sempre vai fazer essas misturinhas aqui, ó. Ó. Porque a gente vai trabalhar só umas áreas
as áreas menores. Então, eu venho com um pincel bem pequenininho, esse aqui é o 0. E a gente vai fazer o quê? Batidinhas aqui, ó. 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 Pra dar o efeito, a textura da folha, tá? Em algumas áreas eu vou trabalhar com filete. Eu tô trabalhando com um pincel aqui da Condor também. Ele tem a pontinha redonda e ele é o 0, tá? Ele é como se fosse um filete, ó. E eu venho aqui também, ó, e vou fazer essa marcação aqui, ó. Que a gente vai começar a dar o efeito da folha, ó. Aqui. Acho que dá pra trabalhar com esse pincel aqui até pra fazer esse aqui, ó. E a gente vem fazendo algumas áreas, a gente vem puxando aqui, ó. Pra dar esse efeito na folha. Então, não tô trabalhando com o erva doce puro. Tô trabalhando com ele misturado com kiwi. Que eu não quero que ele fique tão claro assim em algumas áreas. Ó. Aqui. Eu vou trabalhando essa parte da folha. E vou fazendo a textura. Ó. E é importante, gente, que a tinta esteja molinha para vocês fazerem isso, tá? Porque se a tinta ela tá mais durinha, a gente não consegue deslizar com o pincel no tecido. Ó, e a gente vai trabalhando a textura na folha. Por isso que eu fiz toda a marcação aqui, ó. E a gente vai fazendo. Deixa eu pegar, misturar um pouquinho mais aqui. Ó. Aqui, ó. Eu venho e puxo aqui, ó, os risquinhos aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Bem na pontinha, eu tô fazendo como se eu estivesse iluminando, fazendo a textura e iluminando a pontinha, ó. É um trabalho bem delicadinho aqui, tá? Vou misturar um pouco mais. Você pode misturar com branco? Pode misturar com branco também, mas toma cuidado para não ficar tão claro. Ó, gente, agora eu mostrei mais ou menos para vocês como que eu vou fazer. Aqui tem uma área aqui, ó, peguei bem pouquinha tinta, é o verde musgo, e vou vir trabalhar essa área aqui, ó, bem pouquinho, ó, cuidar para não pôr a mão no, na parte onde tá molhada. Ó, eu tô bem dizer só com a cerda do pincel suja de tinta do verde musgo. Em algumas áreas eu venho com esse verde musgo aqui, ó, só para dar um efeitozinho aqui. Trabalhar com efeito aqui, ó. Mas sem espalhar muito, tá? É só a pontinha aqui, ó. Por isso que tem um verde musgo que eu falei para vocês, os tons de verde. Não uma folha só com um tom de verde.
A gente pode passar por cima do oliva, mas só sujeirinha, ó. A gente vai conseguindo alguns efeitos aqui. Ó. Aqui. Agora, tem umas áreas da ponta que a gente vem com verde folha. Só a pontinha. Aqui. Sem espalhar muito. Aqui eu coloquei, aqui nesses vincos aqui também, um pouquinho de verde folha. E a gente vem, continua marcando aqui, ó. Para diluir a tinta, vocês usem soro, tá? Deixa eu misturar um pouco mais aqui. Gente, o pincel vai enchendo de tinta, vocês lavem e vocês limpem a cerda para continuar, tá? Não deixa acumular muita tinta na ponta do pincel, não. Aqui eu vou pegar um pouquinho de verde folha pra dar uma na pontinha, só para dar uma iluminada aqui, ó. Aqui eu venho com um pouquinho de verde musgo, ó, só pra dar aquele volume. Eu vou dar uma adiantada aqui e depois eu volto pra gente fazer essa folha, tá? Eu vou continuar fazendo esse trabalho e aí fica mais fácil pra gente vir fazer essa outra folhinha aqui. Aí eu volto amanhã, tá bom, gente? Por enquanto é isso. Obrigado e até amanhã.